Olá, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Dizer a todos desse enorme prazer de estar aqui juntos para poder estudar um pouco, né, com a escola bíblica dominical. Então, queria começar orando com todos, para que Deus possa intervir com a sua graça, nos dar mais sabedoria, o quanto nós devemos e contemos com Ele, ainda assim, sobre as nossas súplicas e orações, Deus nos agrada em termos como servos, sendo assim desta maneira. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de paz e de misericórdia. Acalma os nossos corações em meio a um tempo tão difícil, Senhor, e nós te oramos e clamamos neste momento, Senhor, por Tua sabedoria, Teu entendimento. Vem com Teu Espírito Santo e nos rega, ó Pai, com tudo que tenhamos, seja para a Tua glória, para a Tua honra e o Teu poder nas nossas vidas. Agora, Pai, com esse estudo, abre o nosso entendimento, todo o nosso coração e nos faz nos desprender de todo o mal. Assim te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a mais uma aula, né, na escola bíblica, estudando aqui um pouquinho desta revista, esse material, né, conhecendo um pouco mais do Novo Testamento, né. Nós já damos início com outros colaboradores, nossos irmãos seminaristas da igreja. No entanto, eu queria deixar a minha porção de participação, né, dando continuidade aí no entendimento que temos em relação ao panorama do Novo Testamento, especificamente na carta de Tessalonicenses. Foi dado início, né, uma abertura, uma introdução com o nosso irmão Wagner a semana passada neste material e, como muito bem aplicado, né, todos os pontos panorâmicos aí de entendimento que os estudiosos traz através de pesquisas, né, e pontos interessantes que nós temos através das evidências internas e externas da carta, né, Paulo aí escrevendo a esta igreja, né, e participando de forma com toda a sua inteireza. Algumas curiosidades, de fato, na passagem deste material, um tanto quanto é tão mais explorado e extraído os traços, né, mais escatológicos e tudo mais da carta. No entanto, sobre toda essa introdução que foi apanhada, né, foi dada aí a semana passada, em relação a propósitos, né, evidências de pontos principais da carta, o interesse que Paulo teve e os tratados, né, desses pontos, eu quero dar sequência e pelo menos encerrar essa carta a partir dos conhecimentos do capítulo da segunda carta, né, da segunda carta de Tessalonicenses. Então a revista ela nos propõe a partir de alvo da lição, que é conhecer melhor essa forma de corrigir os erros doutrinários, né, que nós temos dentro da congregação, dentro da igreja, né. Olhando a carta, a gente pode se identificar um pouco mais como a assembleia reunida, né, dos santos ali, a igreja, a sua instituição divina, e também procurar se ser dependente de Deus a fim de conhecer
a doutrina correta, né, a doutrina de prumo-alvo, né, por meio de uma oração. Paulo ele agradece em alguns pontos da carta em forma de oração, mesmo corrigindo aqueles irmãos, né? A ação que nós temos aqui pôr em prática é identificar esses erros doutrinários da nossa vida cristã e trabalhar um pouquinho mais dentro desta correção. Então, o índice geral, com essa sugestão inicial que a revista faz, é retomar as frases produzidas, né, nos finais da nossa aula, dos nossos materiais, né? Então, a gente tenta colocar em prática o sentido real, sem ser distorcido, gerando algumas novas identificações, algumas frases que seja, né, sempre o oposto daqueles nossos erros, né? Por exemplo, produzisse frases do tipo que a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver, né? E transformando isso em algo como a fé que é a certeza de que temos tudo sobre controle, não pelos nossos princípios empoderados, né, pela nossa própria força, mas sim por essa força que nos dá o poder de Deus, né, sendo Ele o poder. Então a gente pode pressupor nesse possível, né, da escrita que Paulo nos deixa aqui sobre o quadro de Tessalonicenses, a partir deste segundo tratado, né, desta carta. Então, enfatizando sempre, né, frases desse tipo, desses exemplos e também os seus significados, até que a manifestação nas nossas vidas, né, contra os erros seja afirmado em que não possamos produzi-las mais como frases indignas, mas sim frases do nosso pensamento ah, de forma correta e a partir disso sim fazer uma transição, né, para as nossas aulas, as nossas práticas. Então, muito bem, o espaço de tempo entre uma carta e outra, entre um tempo das epístolas, né, seja a primeira e a segunda, é muito pequeno, é menor que o humano, então já vimos alguns detalhes aí com a aula passada em relação a esta carta que Paulo passou, como em outros lugares, pouco tempo, né? E isso ocorre porque a comunidade local ela não assimilou corretamente, né, esses tratados de orientações primeiras, iniciais, né? Então, especialmente em relação à volta de Cristo, por exemplo, né, eles não captaram, eram judeus, a maioria da composição daquela igreja, então não captaram, provavelmente por um modo de crer melhor, e aí dentro desta igreja havia também pessoas que contribuíam para poder desmistificar tal tratado, tal ensino, né? E isso insiste em dizer que o dia de Cristo já havia chegado, no caso do ensino de Paulo, e aí não ficou muito bem frisado, né, na fé que aqueles irmãos que já conheciam Jesus tinham, né? Portanto, Paulo achou interessante fazer, né, um renovo deste ensino, né, reforçando a esta igreja, né, que estava ali um tanto quanto contaminada e precisava, né, de ser reorientada sobre vários aspectos futuros. É interessante a gente ver Paulo tratando dessa forma, uma dinâmica de falar do futuro, trazendo para eles no dia a dia uma possibilidade de uma ação de credo presente, mesmo que ainda iria acontecer. Então, por eles terem perdido também alguns mestres, né, significativos, algumas pessoas, e não vê-las ressurreta naquele momento, né, então provavelmente havia aí algumas discórdias, e Paulo escreve a segunda carta, que é o segundo volume manual de fé, escrito ali para aquela igreja em Tessalônica. Então, essas epístolas paulinas ali, a primeira
de Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses tem a autoria também de Paulo, né, tanto na primeira como segunda, é porque ele escreve de próprio punho, né, de próprio punho. E o alvo é os tessalônicos, né, aqueles daquela cidade, daquele lugar, né, que se localizava ali em Coríntio. Então, essa visão de expressão-chave, no caso, o dia do Senhor, a ressurreição, era muito presente. A gente vai tratar um pouquinho disso na sequência da segunda carta, porque vocês já viram com a aula passada, bem explicado em relação a isso, mas talvez trazendo isso para o propósito da carta e a aplicação da nossa vida com esse material. Então, a segunda Tessalonicenses, ela é uma sentença, né, dentro de um tratado que Paulo fala, traz aí para a igreja, e Paulo continua encorajando, né, a igreja de Tessalônica em face aos sofrimentos da perseguição, né, os sofrimentos que eles haviam aí provavelmente, né, com a corriqueiro com essa perseguição em relação às autoridades locais e também os outros pensamentos que ia de contrapartida, né, no que eles pensavam. E essa exortação, né, aos crentes locais em relação às deturpações sobre esse ensino da vida cristã, da volta de Jesus, né, provavelmente foi um campo aí, né, de embate que diante de oposições, né, como uma corrupção de ensinamento que Paulo tinha deixado ali, então nos faz se relacionar com uma situação de um contexto da, da primeira carta, né, que Paulo já começa aí a abrir, fazer uma introdução sobre os falsos mestres, né, tal ensino que não era correto, né, a transmissão entre esse tempo da primeira carta e a segunda carta, uma apresentação de forma visual, né, para eles perceber, ter essa visão espiritual deste segundo tópico que mostra aqui na carta da de Tessalonicenses. Então você vê, por exemplo, assuntos como na primeira carta a consolação e encorajamento, né, em contrapartida na segunda carta correção e exortação, tá? Você vê na primeira carta um assunto já para os últimos capítulos, sempre um pouco mais no fim dos últimos capítulos, há assuntos voltados à escatologia e à volta de Cristo. Já na segunda carta também tem, né, o mesmo tópico desses finais dos capítulos como assunto da escatologia também, né, que é a respeito do fim, e também do dia do Senhor, que trata-se também da volta de Cristo. Tá bom? Então, a escatologia na epístola ela é muito presente, essa área, né, de escatologia a respeito da volta de Cristo, do fim, de como acontecerá, ressurreição dos mortos e tudo mais. Então, o problema escatológico da igreja na segunda carta, né, apresenta também este tema como a volta de Cristo, porque havia crentes naquela igreja, né, que agia como se fosse, né, realmente acontecer naquela hora, naquele momento. Então, Paulo ele exorta veementemente, né, esses irmãos que usando o pretexto como uma volta imediata, como a vinda de Jesus para aquele momento que queria ter uma vida estável, então vai acontecer e aí eu não preciso ter uma vida ativa, né? Isso está em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 3, né, versos 8 até verso 11, né? E aí a gente pode perceber um pouco em relação a isso e conversar mais. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 3 da segunda carta
aos Tessalonicenses, e aí depois a gente faz um esboço, já que esse é o assunto central aí, que mais discute, né, entre eles na situação real da carta, né, e a gente pode esboçar isso para conversar um pouquinho mais adiante, tá? Então, vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8 em diante. E diz assim: nem jamais comemos pão à custa de outras pessoas, outros irmãos, pelo contrário, em trabalho e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Isso é interessante aqui até o versículo 9, tá? Paulo está tratando, né, da questão de ser vigilantes, né, trabalho, vida, sobriedade, né, e não tanta loucura de pensar que Cristo hoje, agora, neste momento, voltará, então eu vou levar uma vida tranquila. Não, e aí ele diz que a atividade, o trabalho, a execução da própria fé nos faz ser exemplos, né? E nos faz oferecer a Cristo, né? Como esse exemplo. E em nós mesmos, nas nossas vidas, né? Porque nós jamais comeremos pão à custa de outras pessoas, de outros irmãos, né? Ou seja, não somos dependentes por enquanto nesta atividade do assunto local ali da carta, né? Porque estão vivendo em devaneios de pensamentos, loucura, um certo tipo de caos. Não, tinha uma vida normal, uma vida comum, para que eles pudessem perceber que a fé era o ponto-alvo em ser executada, posta em ação, para ser exemplo. E ele continua no verso 10. Porque quando ainda convosco, vós ordenamos isto, olha, é uma exortação de ordem. Ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar também, que não coma, ou seja, se você não quer ter uma vida com Cristo, que não viva então, né? Não viva a vida corriqueira normal no nosso dia a dia. Pois de fato, verso 11, né? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, não vivendo, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, aquilo que Deus mais odeia, detesta, né? No sentido de ter uma vida de fofoca, de conversas, de especulações, de tratados no tipo do leve e trás, né? Mas não ter uma vida sóbria de cristão, de pensamento e ação, tá? Então, esta é uma questão em que na carta, da segunda carta em Tessalonicenses, é muito comum encontrar essas pessoas que ousam deturpar a doutrina, né, desvencilhando o ensino real de sua atividade, né, ou seja, as coisas futuras trazidas não de fato teórico, mas sim prático para hoje. Então, vamos viver uma vida de bagunça, né? De desordem e não numa consequência de uma vida comum, né? Por fé, né? Mas tendo a nossa vida acontecendo. Assim, isso nos faz ser confundidos quando tem pessoas que pensam dessa forma. Então, ter zelo pela doutrina de Cristo, examinando-a de forma concreta, bem o que lhe é ensinado, é impressionante ver como Cristo nos ensina, mas tendo conciso o pensamento real da vida.
né? Nós não nos tornaremos hoje, agora, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, numa espécie de seres fantasiados, né? Extras transcendentais vivendo aqui na nossa carne. Não, a nossa vida ela segue o curso normal, mas a nossa fé só é transfigurada, né? Através da palavra, do ensino. Então, esse é o real sentido da escatologia reafirmada aqui na segunda carta, à medida que Paulo ele exorta a igreja, né, porque ele também reafirma uma doutrina de volta de Cristo, apresentando elementos reais de Cristo, né, como uma convicção de recompensa, né, está no primeiro capítulo, verso 10, e uma convicção de vitória final, não hoje agora, mas final, é a questão do galardão, né? Também que pode ser comparado aí, tá? Está no capítulo 2, verso 8, né? Aquilo que nós semelhantemente lemos no capítulo 3, tá? Então, como diz Paulo, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem a ira e sem animosidade, aqui na minha versão, né? Sem essa ansiedade de alma que nos faz desconcertar o sentido real da vida. E dentro dos propósitos que Paulo traz na carta, né? A justiça sobre as perseguições, né? Paulo também nos ensina a descansar, né, em Cristo, mesmo estando atribulado. O descanso em Cristo é a confiança sobre suas promessas, né, mesmo quando nós estamos atribulados. E o castigo aos que rejeita o evangelho de Cristo, né, está no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, verso 8 e 9, né, ou seja, uma certa explicação, certeza, né, de que a doutrina de Cristo em relação a amor trata com a justiça do amor dele. Né? E no verso 10 do primeiro capítulo, há um tratado em relação ao louvor do nome de Jesus. Né? Louvor do nome de... Esse é um versículo bem interessante que a gente pode aqui perceber, tá? A segunda carta aos Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, a ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, né? Parece um pouco semelhante, né? As duas partes dos lados no verso, lado A e lado B, né? Mas é uma expressão de louvor a Cristo, pelo nome de Cristo, porque ele diz de que quando naquele dia ele for glorificado, né? Vier a ser glorificado por nós, pelos santos, pela igreja, tá? Serão vistos também em todos os lados, né? Por todos os que creem, os que não creem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, um testemunho que foi aplicado pela liderança de Paulo para aquela igreja, né? E era uma operação espiritual aplicada naquele momento, mas falando do dia, do último dia, do dia do Senhor, a volta de Cristo. Essa expressão que, interessantemente, no Antigo Testamento era mais descrita como o dia do Senhor, e no Novo Testamento é mais utilizada como a volta de Cristo, né? O dia da consolação, o dia do fim, tá? Como em 2 Tessalonicenses, capítulo 8,
capítulo 2, verso 8, né, que diz: então será de fato revelado o iníquo, né, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, essa operação, né, de guerra espiritual que veremos que só Cristo tem esse poder de eliminar o mal simplesmente por um sopro, né? Impressionante como a gente vê no começo dos escritos bíblicos Deus dando a, a vida, né, àquele corpo feito, né, do pó, através do sopro, né, do respirar para a vida, e agora a gente vê o fim todo sendo acontecido também, o fim do mal, né, por esse sopro de Cristo, né, que é a eliminação, a destruição do iníquo maior, né, esse plano de Cristo, né, e essa operação de mistério da iniquidade, né. O capítulo 2 ele tem uma parte desta operação sobre a vinda do Senhor e a revelação, né, da apostasia em relação ao mal que acaba influenciando aqueles que, mesmo que creram um dia em Jesus, se tornaram uma apóstata ou opressores, iníquos, né, rejeitadores de tal ensino, de tal credo, colocando a própria instituição de Jesus como o escudo para uma falsa aplicação, uma falsa explicação, né? Portanto, eles agora temem em seguir. Então, isso é a execução de fato daqueles que outrora se renderam a Cristo e agora não mais, tá? Então haverá uma destruição total, tanto do Pai das maldades como dos seguidores, né? E há alguns textos, né, que não foram tão explicados em relação aos detalhes, né, pelo apóstolo, porque essa carta é uma carta mais condensa a este específico assunto, né, da vinda, né? E aí a gente pode ver um pouquinho quais comparações tem esses trechos não tão abordados e explicados com alguns trechos do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o homem da iniquidade, foi isso que a gente acabou de ler aqui, não sei se na sua tradução, mas que está no capítulo 2, verso 8, tá? O que seria este o homem da iniquidade? Mais conhecido como o anticristo, né? O homem da iniquidade é visto em toda a Bíblia, mas de maneiras distintas, ou seja, alguns adjetivos que podem ser utilizados um diferente do outro, mas que tem a ver com o mesmo assunto, o mesmo elemento, né? E ele aparece desde Gênesis, né, como a serpente lá, que a gente acaba aprendendo desde o começo da nossa caminhada com Cristo, né? A serpente que enganou a Eva, né, a parte feminina da criação, tá? Em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, e também foi profetizado por Daniel no capítulo 9, verso 7, né? Como no capítulo 12, verso 11. Ele também é confirmado, né, este homem da iniquidade, em Mateus capítulo 24, verso 15, por Jesus. Jesus fala, né, que ele será derrotado no Apocalipse, né, no fim, né, lá no capítulo 19 e no capítulo 20. Tá bom? Agora eu queria caminhar com vocês, né, também em relação a esse assunto de orações na epístola, e é um trechinho do que Paulo traz em alguns capítulos, como capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Deixar traçado aí essas passagens. Capítulo 1, verso 11 e 12,
capítulo 2, versos 16 e 17, capítulo 3, verso 5, né? Olha o que é proposto em relação a glorificar Jesus, confirmar que os crentes, em toda sua boa obra e sua boa palavra, e também sobre a constância em Jesus. Essa palavra você pode anotar aí no seu esboço que você tem aí ao lado da sua Bíblia. Constância em Cristo. Porque muitas das vezes nós somos desanimados em seguir a fé porque não temos uma esperança alimentada por si mesmo, que a nossa vida, né, secular nos retira pouco a pouco, dia a dia, com os afazeres da nossa vida e as nossas preocupações, as nossas responsabilidades. Portanto, requer muito da igreja toda unida, pastores, líderes, discipuladores, estar nos motivando através do ensino da Bíblia por uma constância, né, em Cristo, ou seja, a permanência nele, para que os nossos corações sejam conduzidos. Então você vê, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, que diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e também a constância de Cristo. É esse pulsar do nosso coração que a nossa alma tanto requer, aquilo que a Bíblia diz que quem está verdadeiramente em Cristo é nova criatura, ou seja, uma criatura dependente agora de cuidados, né? De ensinamentos, com os ensinamentos, para que a nossa permanência, nosso aprender a andar, a nossa permanência de estar em pé, caminhando firme com Cristo, seja sempre acompanhada de alguém ao nosso lado. Então essa é a constância que o material nos propõe, a ter sempre a comunhão com os santos, para que a nossa vida com Cristo esteja ligada, né, a glorificação de Cristo, por exemplo, né? Cumprir com o poder e os propósitos de Deus na pessoa de Jesus para a nossa vida, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. Veja, perceba, nós estamos tratando aqui da segunda carta, realizando passo a passo, com o uso de textos, tá bom? Primeiro capítulo da segunda carta, verso 11 e 12, que diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Verso 12 diz a finalidade, tá? A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós, nas nossas vidas, e nós também nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo é preciso em nos demonstrar o que ele quer tratar em relação à glorificação de Cristo, começando a sua obra a partir da nossa vida, não por merecimento próprio, mas por toda a finalidade que Deus quer trabalhar. E veja, após a expressão dessa glorificação de Jesus, Paulo une as pessoas de Deus com Jesus Cristo, porque ele diz que a graça, né, é segundo ela, que é depositada em nós, vem de Deus com a pessoa de Jesus. Tá? Então, essa glorificação é dada em cumprimento com o poder do propósito de Deus na pessoa de Jesus em relação à realização da sua obra de fé, que é colocada em nossos corações. Daí a nossa súplica em relação à permanência, né, da constância com Cristo, as nossas vidas, os nossos corações com Cristo. E por segundo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17,
diz o seguinte: ora, o nosso Senhor Jesus mesmo e Deus, olha só, ele novamente repete, a união desses dois. O nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele diz: consolem os vossos corações e vos confirmem toda boa obra, a boa palavra, a Bíblia, os escritos. Tá? Então, uma união desses elementos bíblicos que o texto nos propõe, nos sugerem que a vinda de Cristo é realizada já nos nossos corações, porque ele depositou com a esperança dele na nossa fé. A fé que ele nos dá. Ele nos dá porque tudo que nós temos a respeito espiritualmente de Deus e Jesus é dado por Deus. Senão, nós não seríamos aquele espécie de eleitos que propagamos e testemunhamos essa obra aqui na Terra com a aproveitação, né, de testemunhos da congregação de Jesus, a congregação dos santos, esses elementos de sujeitos que são aplicados na doutrina da igreja, na doutrina que Cristo nos deixou. Daí, esses elementos juntos, unidos, né, nos faz perceber que aqui na segunda carta de Tessalonicenses para hoje nos dá, né, a noção da iminência da volta de Jesus, não por ser uma certa desculpa, né, da inatividade do serviço da igreja, que nós dependemos completamente disso, porque isso já é realizado nas promessas de Deus, porque trata-se do assunto do reino dele. Ele já reina, ele já controla, né? E ele realiza nas nossas vidas com a obra de fé dele, tá? Mas um incentivador como escritos de Paulo, assim Paulo foi para aquela igreja e ele exerce nesses escritos que sejamos também. Mesmo que seja muito difícil entender todos esses aspectos da vinda, né, que cercam uma doutrina, né, da igreja, dos ensinamentos, da Bíblia, nos torna firme nesta vida com uma esperança de que um dia a volta dele, já realizada espiritualmente, né, por cumprimento de promessa de Jesus, ele mostrou isso na ressurreição dele, tá? Então esse é o grande exemplo ocular por poucos naquele momento, mas que todos os outros que iam ouvindo essa história acreditava de tal forma em que isso movia, né, todo o reino e o império daquela época, a ponto deles serem o alvo mais presente de perseguição por tal ensinamento. E não é à toa que isso se ecoa pelo longo, né, da história e ao longo da nossa vida, desde que nós fomos apresentados a Jesus, fomos levados a Jesus pelo seu Espírito Santo, e o que nós deixamos aqui como sugestão de ensinamento final é que reservemos, né, o que nós podemos apresentar aqui é pontuar, né, diante dessas aulas, para que a gente retorne aos nossos passos de correção de doutrina que temos já em nossa vida, mas que outrora alguns momentos esquecemos. Portanto, a gente pode destacar como Paulo aplicou a correção de doutrina escatológica aos Tessalonicenses na nossa vida, conforme o que ele segue, né? Por exemplo, leia a frase do tipo, descobrindo a Bíblia. E na conclusão, a gente pode auxiliar você e a nós mesmos em uma reafirmação da doutrina correta, que é o que é redescobrir ou descobrir e redescobrir a Bíblia que você já tem, que você já sabe, que você dá tanto crédito de firmeza em seus corações. É identificar os seus problemas de ociosidade enquanto se espera a vinda de Jesus, né?
e reafirmar essa doutrina dele com um equilíbrio de esperança. Em dias tão conturbados como esse que nós temos tido, é imprescindível colocar em prática tal esperança, porque nós somos levados ao caos, né? E a ação da nossa vida está dado mais a uma desesperança de que essa esperança que nós já temos. E nós não podemos separar essas questões de esperança da nossa vida, porque a única que nós temos aplicado na nossa vida é a esperança em Cristo. E não dizer, eu tenho esperança em Cristo, mas também não tenho tanta esperança no mundo que as coisas venham a se tornar normal, porque o mundo é a bagunça que está e tudo mais. Não, a nossa esperança é em Cristo, por Cristo, vivendo no mundo. Porque tudo que passaremos, passaremos por Ele e para Ele. E por último, reafirmar toda dúvida, né, que a apostasia nos traz, porque o homem da iniquidade, aquele do fim, o qual nós aplicamos aqui em relação a esse trecho, aquele que detém, né, as nossas orações, as nossas súplicas, né, essa nossa própria esperança em Jesus. Então, se há uma certa dúvida em nosso coração, possamos jogar para fora, mas que caberá, né, na nossa vida uma reafirmação da esperança em Cristo. Tá? A nossa doutrina de regresso sempre será ao Senhor, para que possamos pedir a Ele, rogar a Ele por esse equilíbrio e não pela indolência que novamente sempre nos faz desestimular a ler a Bíblia, a estudar, a acompanhar as aulas que nós temos biblicamente com a igreja. Portanto, as palavras finais de Paulo são as de melhor maneira para concluir, né, a nossa lição, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Queridos irmãos, separe um pouquinho, através dos ensinamentos que nós temos aplicado com a Bíblia para as nossas vidas, os trechos dos textos que Paulo ora enquanto ele está ensinando a igreja. Você pode perceber, nas cartas de Paulo, ele sempre, quando está ensinando, exortando e falando da doutrina de Cristo para a igreja, ele inclui ali um pedaço de oração. Portanto, este é um dos que nós temos, e observe isso, faça esse exercício em cada capítulo. Você encontrará a oração de Paulo dentro do ensinamento da doutrina bíblica para a igreja, que é a minha pessoa e você também. Ok? Encerramos por aqui, que Deus abençoe a nossa vida, possamos ter isso muito conciso na nossa mente e no nosso coração até a vinda do Senhor. Vamos orar? Pai, nosso Deus, amado Cristo Jesus, o Rei das nossas vidas, nós te oramos e te rogamos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, tem nos dado toda essa paz e esperança em Ti. Possamos ser sustentados, Senhor, por Ti até a Tua vinda, até o dia do Senhor. Não caiamos, ó Pai, em especulações e ensinos contrários, a ponto de desestimular a nossa vida. Portanto, que este assunto fique bem lembrado nas nossas mentes, porque Tu virás. Tu foi anunciado e veio desde antes, no Antigo e no Novo, sempre há a Tua promessa de ser realizada, e nós cremos muito nisso. Portanto, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Até uma próxima. Paz.